Bíblias, vou ler um texto, e após a leitura do texto, o Ministério Koinonia vai cantar outro hino, preparando-nos assim para a reflexão dessa noite. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Texto bem conhecido, mas um dos textos mais negligenciados por nós como pais e famílias. Eu quero ler com os irmãos alternadamente até o verso 25. Isso para que possamos completar a ideia de todo o texto, do verso 5 ao verso 25, alternadamente, mesmo assentados. A finalidade da lei é a obediência. E a palavra do Senhor diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti, e te destrua de sobre a face da terra. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordenou. Lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais.
Vou repetir e os irmãos leiam o 25. O Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, o nosso Deus, como nos tem ordenado. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Ministério Koinonia vai louvar o nosso Deus com mais um hino. Vamos orar, irmãos. Pai amado, a tua palavra está aberta diante de nós, semelhantemente os nossos corações diante do Senhor. Desejo, Deus, de cada um de nós, e o meu desejo em particular, é que o Senhor fale a cada um. Nós estamos, ó Deus, atentos à tua palavra, aguardando, ó Pai, o mover do Senhor através do teu Espírito Santo em nossas vidas. Nós entendemos, ó Deus, que a mensagem que vai ficar é a mensagem que o Senhor impregnar em nossos corações.
dê-nos uma mente capaz de perceber e a perceber as tuas realidades, coração sensível, inclinado ao toque do Senhor, e uma disposição, Senhor, em colocar em prática aquilo que vamos ouvir do Senhor nessa noite. E a nossa oração, ó Deus, é de clamor, profundo clamor pelas nossas famílias. E eu estou dizendo, ó Deus, famílias do teu povo, homens, mulheres e crianças, que se dizem pertencer ao Senhor. Nós clamamos, ó Deus, porque entendemos que alguma coisa está faltando. Embora proclamamos que somos do Senhor. Frequentamos, ó Deus, os arraiais de Israel. Mas a nossa vida, ó Pai, a vida dos nossos filhos, tem gritado tão alto que não tem sido bem assim. Por isso, ó Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo esteja consertando as nossas famílias, restaurando-as, através da Tua palavra. Que o enfoque principal de cada um de nós seja a Tua palavra. E que o Senhor seja a prioridade em nossas famílias. Que não haja nenhuma outra prioridade a não ser o Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. De clamor, em temor e tremor diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu tenho tentado desde semana passada, porque no primeiro domingo nós falamos sobre a ceia do Senhor, sobre a proposta de Deus na ceia, que eu julguei prioritário para começarmos o mês de maio. Domingo passado nós falamos de pegarmos Jesus e levarmos para casa. De fato, nos comportarmos na nossa casa com a plena consciência de que Jesus está presente. E da maneira respeitosa, como todos nós estamos fazendo agora. Entendendo que Deus está presente. Eu, essa semana, estive pensando sobre o que nós poderíamos falar e a maneira como nós poderíamos falar sobre a família. E eu cataloguei algumas histórias que eu fui encontrando durante a semana, para que não houvesse nenhuma dúvida sobre o que eu quero dizer aos irmãos hoje à noite. Meu professor de homilética dizia que quanto mais rica for a pregação, com fatos reais, com histórias de gente como a gente, mais fácil seria a compreensão. E eu estou buscando esse recurso hoje, para que a gente possa, de fato, entender o que o texto quer dizer ao meu e ao seu coração, e entender também o que está faltando nas nossas casas. De fato, irmãos, eu estou particularmente apavorado, de todo o coração. Eu estou orando pelas nossas famílias, de uma maneira que Deus possa intervir poderosamente. Porque se continuarmos como estamos hoje, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, se for crescente na mesma velocidade que aconteceu nesses 30 anos meus de ministério, nós teremos uma igreja frágil daqui a poucas décadas. Então eu quero aproveitar esse restinho que eu tenho de ministério
para desafiá-los, enquanto igreja, a buscar do Senhor, a ter do Senhor a orientação para a criação dos filhos, o trato entre marido e mulher e a construção de uma realidade sonhada no coração de Deus, que são as nossas famílias. Essa semana eu estudei até, eu tenho a impressão que eu nunca vou jogar golfe. Até porque não é o meu esporte preferido. E eu não acho muita graça nesse negócio. Mas essa semana eu estudei as regras do golfe. Estudei porque eu li um artigo, sempre leio artigo, e já li livros desse palestrante, autor, Zig Ziglar, famoso. E eu li uma história dele com seu filho, e aí, para eu entender a história, eu tive que ler as regras básicas do golfe. Porque o Zig é apaixonado por golfe. E ele não conseguia esperar o momento de levar o seu filho ao campo de golfe para uma partida com ele. Então ele faz isso tão logo seu filho consiga bater na bola com o taco. E sendo esse filho muito jovem para um jogo mais pesado, ele jogou um par de 4. O golfe ele é dividido em pares, 3, 4, e são 18 buracos. E a maneira como o vencedor conquista a partida é fazendo os buracos com menor tacada possível. Ele vence se ele acertar os buracos com menor tacada possível. E esse menino, ele se mostrou precoce. Zig descobriu que ele tinha habilidade para isso. E ele bateu a bola e conseguiu aproximar de uma única tacada de dos buracos. E deu ao seu pai uma alegria muito grande por ele estar fazendo isso. E o pai queria que esse menino colocasse em prática tudo quanto ele tinha ensinado. E naquele momento, daquela tacada fatal que ele poderia inclusive ganhar do pai, ele olha o buraco, conduz o filho, diz para ele como ele pegar no taco, como ele bater na bola, como ele deve fazer com a postura do corpo, para que ele possa colocar a bola no buraco. E quando ele fez isso, ele vibrou. Porque tinha sido a primeira vez que aquele menino tinha feito aquela jogada. O Zig vibrou com ele. E aí era a vez do Zig bater a bola. E como apaixonado pelo golfe, ele cogitou a possibilidade de fazer alguma coisa voluntariamente para que o filho pudesse ganhar e não ficar chateado. Mas depois ele pensou um pouco que aquilo estaria contra todos os princípios que ele tentou ensinar ao seu filho para dar o melhor de si, em qualquer que fosse o trabalho que ele fosse fazer. E ele bateu na bola e, claro, também fez o buraco. E aí quando eles estavam indo para a próxima baliza, ele perguntou ao filho o seguinte: bem, filho, você estava torcendo pelo papai no último buraco? Ele disse: pai,
Eu sempre torci por você. Eu sempre torci por você. É o tipo de compromisso, irmãos, que nós encontramos nas famílias saudáveis. Um compromisso que sempre busca o melhor para os seus cônjuges, para os seus filhos, para os pais, para todos que pertençam à família. Ele sempre vai buscar a melhor maneira para que cada um que pertença à família consiga alcançar sucesso. Sempre essas famílias querem que os seus membros cheguem na frente, que os seus membros conquistam, e esse tipo de compromisso é o tipo de compromisso que Deus quer para as famílias do seu povo. Em Deuteronômio 6, irmãos, Deus diz a Israel: se vocês querem que os seus familiares tenham sucesso na vida, vocês têm que se empenharem em cumprir na vida exatamente o que eu acabo de dizer. Esta é a fórmula que Deus colocou para que as famílias tenham sucesso. E qual é esta fórmula? Colocar Deus em primeiro lugar. Esse texto está dizendo ao povo de Israel que o que Deus quer é que o povo coloque Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é ensinar aos nossos filhos a fazer a mesma coisa. Colocar Deus em primeiro lugar é ter um compromisso de ensinar aos nossos filhos que esta é a melhor e a maior conquista da vida. Colocar Deus em primeiro lugar, como eu mesmo, como pai, vivo esta realidade. Se olharmos para as referências de toda a Bíblia, que traz compromissos, comprometimento, comprometido, comprometer, nós ficaremos surpresos e seremos confrontados com a verdade que hoje está acontecendo no meio evangélico. Nós não encontraremos um ensino prioritário de compromisso que devemos colocar as nossas famílias em primeiro lugar. Estão chocados? Não há, na palavra de Deus, quando se fala sobre compromisso, comprometer, nada que se diga que eu tenho que colocar a minha família em primeiro lugar. Jesus Cristo diz para eu não atrever a fazer isso. Ele diz em Mateus 10:37, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho, a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso choca. Choca porque nós estamos construindo as nossas famílias nos padrões do mundo e não nos padrões de Deus. Você pode dizer assim, peraí, pastor, eu pensei que a igreja seria um ótimo lugar para criar os meus filhos.
priorizar essa realidade da minha família indo à igreja. Eu pensei que a igreja seria um lugar para fortalecer a minha família, o meu casamento. Sim, aqui é um lugar para fazer tudo isso. Mas não se o meu compromisso primeiro for a minha família. Nós só teremos o tipo de família que nós desejamos se o nosso compromisso se aproximar de colocarmos Deus em primeiro lugar. Na verdade, há uma palavra em Provérbios que diz isso. Comprometa-se com o Senhor em tudo quanto você fizer e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, coloque Deus em primeiro lugar e tudo quanto nós fizermos, planejarmos, teremos êxodo. Em algumas traduções diz assim, coloque, comprometa-se com Deus em todas as suas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. Como é que isso funciona? Se eu estou comprometido com a minha família em primeiro lugar, se eles não estão felizes, então eu não obedecerei ao Senhor Deus. Vou contar uma história para os irmãos. Claro que eu mudei os nomes. Mas qualquer semelhança com o seu filho é o que eu quero dizer hoje à noite. Eu sei de uma família pastoreada por mim, não estou dizendo que é aqui, onde o pequeno Vitinho, o Vitor, não fazia nada de errado. Sendo um menino precoce, o pequeno Vitor periodicamente se comportava inadequadamente na escola dominical. Em um domingo, quando foi corrigido por comportar-se inadequadamente na escola dominical, os pais não falaram com a professora da escola dominical para descobrir o que de fato tinha acontecido. E, na verdade, ela tinha razão de ter agido como agiu, e agiu corretamente, segundo os parâmetros da palavra de Deus, para os ministros dessa palavra. Eles simplesmente não trouxeram o Vitor mais para a igreja. Por quê? Porque o pequeno Vitor era a sua prioridade, não Deus. Eles acabaram de se divorciarem de Deus, porque o pequeno Vitor não estava feliz. Se eu estou comprometido com a minha família em primeiro lugar, então eu vou fazer o que eu, em vez de Deus, achar que é certo. A palavra de Deus não será mais o paradigma para a minha vida, e sim aquilo que eu achar que é certo para a minha família. Eu conheci um homem, inclusive eu coloquei diante de Deus, no meu coração, que eu queria levar aquele homem para Jesus, apresentar Jesus Cristo a ele. Por isso que o meu relacionamento com ele era um relacionamento de tentar entrar no projeto de vida que ele tinha para apontar-lhe um projeto melhor e mais nobre para a sua vida. E eu perguntei para ele o que ele assistia, porque eu estava pensando em emprestar para ele um desses CDs com tratamento com filmes sobre família, especialmente aquele Prova de Fogo. Eles estavam precisando.
Eu perguntei, qual tipo de filme você assiste? Ele diz, olha, eu gosto de assistir esse e aquele filme. E eu fui arrepiando a alma. Eu disse, você faz isso sozinho com a sua esposa. Não, meus filhos participam também. Eu disse para ele, rapaz do céu, eu não tenho coragem de nenhuma maneira levar esse tipo de filme carregado, cheio de maldição e assisti-lo em minha casa. E principalmente com as minhas filhas. Eu tenho isso até hoje. Se alguma cena que é inadequada, a Lívia, a Letícia, o Francisco, o Diógenes estão na sala, eu mudo o canal. Porque eu não tenho coragem, estômago, para ver determinadas cenas com as minhas filhas ou com a minha esposa. Aí sabe o que ele me disse? Eles vão ouvir esse tipo de linguagem, ver essas imagens, eventualmente, e eles podem ouvir aqui na minha casa, comigo. A mesma é aquela quando os pais cedem um quarto para os namorados transarem. Porque é melhor eles transarem aqui em casa, que eu estou vendo, do que em qualquer outro motel da vida. É a mesma filosofia. É o mesmo nível de raciocínio. Para aquele homem, isso faz sentido. Eles são meninos. E ele queria compartilhar aquele tipo de filme que ele gostava com os filhos. Ele não era cristão. Os padrões de Deus não eram prioridade para ele. Mas, irmãos, quando a igreja, o povo do Senhor Jesus Cristo, começa a comportar-se da mesma maneira, aí tem problema. O princípio firme da vida cristã é se eu colocar primeiro a minha família, então mais cedo ou mais tarde, Deus virá ocupar o segundo lugar. E pode esperar isso, irmãos. Pode esperar que isso vai acontecer, e eu pago para ver algumas, e tenho visto com tristeza algumas famílias curtindo essa realidade. E vou dizer para os irmãos, algumas das famílias que papam hóstia aqui vão curtir isso nas suas vidas. Não é maldição pastoral, é o que está se plantando agora, do descompromisso dos pais em ensinar os princípios absolutos de Deus para os seus filhos. É que vai gerar isso nos seus filhos, com muita tristeza. Mas quando eu coloco Deus em primeiro lugar, então a minha família vai ser beneficiada, porque Deus definirá as regras sobre como eu devo tratar a minha família. Quais os padrões de Deus para a minha família. O que Deus vai trazer de bênçãos sobre a minha família. Família que eu levei a sério diante do Senhor. Mas o Senhor era a prioridade. Vamos começar com os maridos. Princípio bíblico. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Isso é o que Deus diz aos maridos. Maridos,
vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que se não interrompam as vossas orações. O que Deus está dizendo para os homens e maridos cristãos? Se nós maltratarmos as nossas esposas, se nós não as tratarmos com dignidade, se nós não a tratarmos como uma peça profundamente frágil, que precisa de carinho, precisa de palavras carinhosas, precisa de zelo, precisa de tratá-las como o Senhor as trata, Ele não vai ouvir as nossas orações. É isso que Ele está dizendo. Deus não vai ouvir as nossas orações. Ele não nos vai ouvir. Ele está dizendo que não vai me ouvir se eu tratar a Simone com menos dignidade que eu preciso dar a ela, como co-herdeira comigo da mesma graça. Eu posso espernear aqui e vocês sofrerão as consequências. Porque uma das funções pastorais é interceder pelo rebanho o qual ele pastoreia. Mas se eu não tratar a Simone com dignidade, Deus está dizendo para mim que não vai ouvir a minha oração. Elas serão interrompidas. Não vão passar do teto, nem daqui, nem da minha casa, nem de lugar nenhum. Esse é o padrão de Deus. Ele está dizendo para mim e para você como marido, essa mulher que Deus deu-nos como auxiliadora é para ser tratada com dignidade. Ela chora com facilidade. Ela quebra com facilidade. Ela entra em colapso com facilidade. Ela pode sofrer consequências tremendas na vida pelo trato do marido. Por isso, irmãos, que tem tantas mulheres com problemas sérios na vida. Porque os maridos não a estão tratando com dignidade. Deus está dizendo para a sua igreja, se você não tratar a sua esposa com dignidade, e ela é frágil, a parte mais frágil do relacionamento é a mulher. Ela chora por qualquer coisa. Ela pipoca o corpo com qualquer coisa. Ela desconecta com qualquer coisa. Mesmo que ela está aí nesse movimento dizendo que mulher é forte. Não é. A Bíblia está dizendo que você não é. E não adianta bancar a forte. O marido precisa cuidar de você com dignidade. Esse é o padrão de Deus. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, Ele define as regras como eu devo tratar a minha família. Agora você quer ver como Ele fala sobre o que as mulheres têm que fazer? Efésios 5:33. Ele repete lá, mulheres, maridos, ame as suas esposas como vocês amam a si mesmo. Mandando o marido cuidar de novo. Cheio de amor, aquele amor sacrificial, que é a perspectiva de Paulo na carta aos Efésios. Mas ele diz assim, mulher, respeite o seu marido. As mulheres, Deus está ordenando para respeitar os seus maridos.
e não colocá-los para baixo, não minimizá-los. Respeitá-lo é você tratá-lo com dignidade, também e igualmente. Irmãos, como é feio essas piadinhas do marido, das mulheres contando dos maridos. Eu criei um hábito. Quando eu vejo isso, eu saio de perto. E conta piada. E você acha que o marido vai ficar satisfeito com isso? O meu pai, meça o pau. A Bíblia está dizendo, mulheres, para vocês respeitar os seus maridos e não minimizá-los. Dê a ele a dignidade devida, para ele trazer para você da mesma maneira que você está fazendo com eles. É isso que a palavra de Deus diz. Isso é que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Não é jogar no seu marido alguma coisa que vai denegrir a sua imagem. Não é levar conversa do seu quarto para os salões de cabelo, para as pseudos reuniões de oração. É tratar o seu marido com respeito. E o que é gostoso, irmãos, que Deus está dizendo assim, olha, homens, amem as suas esposas. Mas mulheres, respeite os seus maridos. É o papel da mulher, a palavra de Deus está dizendo isso. Agora, sobre os filhos. Efésios 6, de 1 a 3, diz assim, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem com tudo quanto você faz, e que você possa desfrutar de uma vida longa sobre a terra, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso aqui não é o mesmo pensamento que Bill Cosby falou, olha, eu trouxe você para esse mundo, eu posso pôr você do outro lado. Não é isso que a palavra está dizendo. Deus está dizendo aos nossos filhos que se quiserem sobreviver neste mundo, eles precisam aprender a honrar os seus pais. E ponto. Isso é Deus que está dizendo. Se não o fizerem, eles vão sofrer e vão viver uma vida que não será o que eles esperam da vida. Isso é muito radical. É Deus que está dizendo. Agora o povo de Deus está incrédulo com o que Deus está dizendo. Nós não temos colocado isso em prática. Nós que trabalhamos com vários ministérios, nós temos visto isso dos seus filhos. Os bastidores da igreja estão apontando que é assim que às vezes acontece na sua casa. Aqui é lindo. Mas essa igreja tem um bastidor. Então nós, irmãos, precisamos dizer para os nossos filhos, vocês têm que aprender a honrar-nos. E diz também aos pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Você que é um filho que ame a Deus e ame a você amanhã, faça isso. Cumpra os princípios de Deus, educando os seus filhos.
Coloque Deus como prioridade na sua vida e da sua família, na educação dos filhos. São comandos absolutos de Deus para o seu povo. Nós não podemos decidir não cumprir isso. Se Deus é a minha primeira prioridade, eu tenho que estar empenhado a agradar a Deus acima de tudo na vida. Então, nós vamos seguir o que Deus quer para mim e para você, para a nossa família. Se eu estou completamente comprometido com Deus, então eu entendo, de uma vez por todas, que eu transfiro para Deus tudo que sou, tudo que tenho, família, bens e tudo mais. E Deus responsabiliza-me para cuidar dessas realidades familiares e de bens. Eu tenho responsabilidade, vocês também têm responsabilidade. Nossos filhos não são nossos, é do Senhor. Nossos bens não são nossos, por mais que você ache que são seus. É do Senhor. Quando eu recebi como Senhor e Salvador da minha vida, eu transferi para o Senhor tudo quanto eu tenho e Ele abençoa a minha vida para que eu possa ser um bom administrador enquanto tiver estas coisas de Deus sobre o meu domínio, sobre a minha gestão. Tudo é do Senhor. Todas as coisas. E Deus me mantém responsável por todas essas coisas que são suas. A minha esposa não é minha esposa é filha do mesmo Deus, que é o meu Deus. É dele. Eu a tenho por um tempo. Mas é dele, eu preciso de tratá-la com dignidade. Minhas filhas são dele. O meu carro é dele, a minha casa é dele. Eu preciso de construir isso. Deus é prioridade, eu preciso de dar à minha família essa perspectiva. Eu preciso de ensinar os meus filhos. Uma pergunta aqui. Quantas vezes você lê a palavra de Deus na sua casa para os seus filhos? Quantas vezes você senta, ao invés de falar do Corinthians, você fala do Senhor Jesus Cristo? Gente, eu fico olhando pastores, líderes, impregnando, inculcando na cabeça dos filhos para ser torcedores do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, e não os vejo com a mesma intensidade, trazendo-os à igreja para aprender do Senhor. E agora eu penso o que está acontecendo na casa deles. Os avós dão camisa dos seus times. Mas e a camisa de Jesus, 100% Jesus? Sou de Jesus. Ninguém carrega isso mais. Isso é pagar mico. Nós, os pais, irmãos, estamos construindo a vida futura dos nossos filhos. Agora, isso é apenas a primeira parte de construirmos uma família sobre a base do compromisso. A outra parte é a parte de Deus. Nós conversamos sobre a minha e a sua parte. Mas a outra parte é a parte de Deus. Eu gosto do Salmo 37, irmãos, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai fazer isso. O quê? Ele vai fazer a sua justiça brilhar como a aurora, e a justiça da sua causa como o sol do meio-dia. Em outras palavras, você coloca Deus em primeiro lugar, e Deus coloca você em primeiro lugar. Olha, o menino vai vir para o coral, é só se ele fizer o dever de casa.
Isso é um castigo? A minha mãe me fazia priorizar os trabalhos da igreja. E ai de mim, se eu camuflasse algum evento da igreja para fazer alguma outra do meu interesse. Se ela chegasse na igreja e dissesse assim, alguém dissesse para ela, Dona Débora, por que o Ezequiel não veio ontem? Ontem? O que tinha ontem? Não, tinha reunião de oração, ele não veio. Ela só me dava aquela olhada e eu sabia que aquele culto, aquela noite não seria bom. Porque eu teria que ter um enfrentamento com ela após chegarmos em casa depois do culto. Irmãos, nós precisamos fazer isso com os nossos filhos. Nós precisamos construir a realidade de que os nossos filhos precisam colocar Deus em primeiro lugar, assim como nós fazemos. Há um conceito, irmãos, pagão, não bíblico, não endossado por Deus, nunca dito por Deus, que às vezes está correndo no arraial de Israel. Deus ajuda quem se ajuda. Deus nunca endossou isso, irmãos. Deus não ajuda aqueles que se ajudam. Deus ajuda aqueles que o honram e o colocam em primeiro lugar em suas vidas. Deus ajuda aqueles que o honram e o colocam em primeiro lugar em suas vidas. É isso que Deus faz. Agora o que é interessante, irmãos, que às vezes nós encontramos alguns vizinhos nossos, algumas pessoas da nossa intimidade, de amizade, vivendo de tal maneira que a gente acha que eles estão... Mas sabe o que acontece? É que às vezes os seus pais lá atrás moldaram um modelo de vida que eles entendem ser o melhor para a sua família, embora não são crentes. Eles fazem isso por instinto, quando nós deveríamos fazer por obediência à palavra de Deus e o mandamento de Deus, e nós não fazemos. Não é difícil encontrarmos famílias com modelo bíblico que não são evangélicos ou que não tenham intimidade com Deus. E não é difícil encontrarmos famílias que se dizem crentes disfuncional. Falta de obedecer. Falta de cumprir aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Colocar Deus em primeiro lugar. Todos nós, não importa se somos cristãos ou não cristãos, nós queremos que os nossos filhos tenham boa saúde, uma boa educação, que tenham oportunidade de um bom trabalho, de se formarem, que se casem bem, que criem os seus filhos, que nos dê netos. Mas o que Deus quer, que tudo isso aconteça também, mas que isso seja para a sua honra e para a sua glória. Que possamos gerar toda essa realidade e buscar a realidade de Deus. Nós estamos criando, irmãos, um pessoal, estou falando do arraial de Deus, que não vão mais buscar a ajuda de Deus, porque eles não têm aprendido isso conosco. Vão fazer pelas suas próprias definições e pelos seus próprios conhecimentos. Lembra daquele menininho da caixa de areia que eu contei um tempo atrás? Que ele entrou na caixa de areia para brincar e dentro da caixa de areia tinha uma pedra, que ele não podia com ela. Ele tentou empurrá-la com os pés, tentou jogá-la para fora e não conseguiu. O pai dele estava olhando para ele o tempo todo. E aí o pai dele desceu e disse: filho, você não está usando toda a sua força.
Ele disse: eu não me engano para o pai. Sim, eu estou usando toda a minha força e não consigo. Filho, mas toda a sua força não está em você, está em mim. Você não pediu minha ajuda. Você não pediu a minha ajuda. Irmãos, nós precisamos ensinar os nossos filhos a pedir ajuda. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que há um Deus que se preocupa conosco, que há um Deus que se importa, que há um Deus que está pronto para atender as nossas vidas. Irmãos, a vida vai ser difícil para eles também. Qual foi o diferencial da minha e da sua caminhada? Eu vou dizer da minha. Que em todas as minhas lutas e as minhas dificuldades eu tinha alguém a quem recorrer, que era o Senhor Deus, e faço isso até hoje. Aprendi com a minha mãe fazer isso. Se falta comida, eu meto o joelho em terra. Se falta trabalho, eu meto o joelho em terra. Se falta compreensão, eu meto o joelho em terra. Se falta proteção, eu meto o joelho em terra. Pedir ajuda. Não há ensinamento maior do que este, de ensinar os nossos filhos a pedir ajuda. Esse tipo de mentalidade deve ser missionária nas nossas vidas, irmãos. Você sabe aquele negócio de encargo missionário? Você olhar para o seu filho e dizer: esse menino vai ser o meu campo missionário. Enquanto Cristo não for gestado na vida dele, eu vou sofrer dor de parto. É isso que nós precisamos fazer. Eu me lembro da Simone, e as meninas devem a Simone isto, que a Simone fazia isso com a escovação das meninas. Todo dia que as meninas iam dormir, ela perguntava se elas tinham escovado os dentes. Todo dia que as meninas iam para a escola, ela perguntava se as meninas tinham escovado os dentes. Sabe por quê, irmãos? Porque a Simone queria que elas tivessem o mesmo tipo de dente que a Simone tem. Que elas morressem com os dentes delas que elas tinham naquele tempo. Por que é que nós nos preocupamos com os dentes e nós não nos preocupamos com a alma dos nossos filhos? Estão nas nossas mãos, irmãos. Nós precisamos. Deuteronômio diz que Deus é um Deus bom. O Deuteronômio nos diz que Deus está disponível para trabalhar as nossas famílias. Eu tenho que fazer a minha parte, ensiná-los. E como é que eu ensino? Eu ensino vivendo essa realidade. Colocando Deus em primeiro lugar. Sabe quando eu faço isso? Quando o culto é importante. Eu vejo algumas famílias aqui que não importa, pegam os seus filhos e trazem, mesmo que eles não trabalham. Não tem problema, eles precisam aprender a amar, desde pequenininhos, a realidade da presença de Deus. Hoje não dá, querido, nós vamos para a igreja. Uma coisa gostosa que o Fernando Lopes, o seminarista Fernando, compartilhou conosco aqui, foi que alguém fez uma proposta para o filho dele ir para a piscina, o clube. Ele diz: não, domingo de manhã ele tem um compromisso. Ele tem um compromisso com o aprendizado dele com Deus. E isso é prioridade na vida dele. O Davi vai crescer, entendendo que Deus tem que ter prioridade. Não troca Deus por nada. Se acreditamos, irmãos, que Deus pode agir em nossas vidas, se estivermos convencidos de que Deus agiu em nossas vidas,
se estivermos empenhados e comprometidos em colocar Deus como a força central em nossas vidas, então os nossos filhos e os nossos netos buscarão isto para as suas vidas. Eles aprenderão a confiar no Pai Celestial como nós confiamos. Irmãos, como é fácil confiar em Deus. Agora, se você não aprende isso, você não vai confiar. Não vai confiar. Vocês conhecem aquela história daquele equilibrista? Isso foi várias vezes publicado pela internet, de que ele esticou um cabo de aço lá nas cataratas do Niágara e atravessou, e tinha um monte de gente, aquele evento, e um monte de gente dizendo, é muito perigoso, será que ele vai conseguir? Então ele atravessa uma vez e eles aplaudem, ele volta de novo e eles aplaudem. Ele pega um carrinho de mão e vai com o carrinho de mão e eles aplaudem. Ele volta de novo, eles aplaudem. Ele diz, vocês acreditam que eu posso? Pode fazer. Então eu queria um voluntário. Alguém que